Olá pessoal, a gente está aqui em mais um podcast do Intef, né? A gente trouxe essa questão desse podcast para a gente falar mesmo de uma forma muito aberta, de uma forma bem simples, a questão da prática da medicina do trabalho e vários aspectos, né? Hoje eu tenho o prazer aqui de falar com a Laila, né? A Laila é uma colega médica do trabalho, auditora fiscal, né? A gente vai falar de um tema que é um tema que a gente já conversou previamente aqui. É um tema desafiador, é um tema que tem muitas nuances, né, que a gente precisa realmente entender, estudar sobre o tema para que a gente agregue realmente para o trabalhador, né, para que a gente tenha uma visão mais completa, né, do processo em relação às deficiências, né? Então, Laila, muito obrigado pela presença, é um prazer, a gente te acompanha, né? Você tem vários materiais aí que é referência para a gente. Assim, obrigado por tudo que você já fez pela medicina do trabalho, né? Pela questão da saúde do trabalhador em geral e também pela presença aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer, né? Poder conversar e trazer informações para o pessoal. Vamos estar aqui com você. Joia. Laila, eu acho que um dos objetivos da gente trazer aqui é esclarecer, né, algumas questões, né? Eu acho que trazer essa visão sua em relação aos processos, né? Você deve ser constantemente questionada sobre as questões em relação às deficiências, né? E eu acho que, assim, para a gente começar, né, eu queria colocar para você, assim, quais são os desafios que você vê para o médico ali, tanto o médico examinador quanto o médico do trabalho, em relação a essa caracterização das deficiências na prática aí do médico do dia a dia. Acho que o principal desafio é essa mudança na compreensão do que é deficiência, né? Porque já não é muito recente, mas a gente ainda está com uma certa dificuldade de incorporar essas alterações. Foi a partir da assinatura da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela veio para o nosso arcabouço legal aí com status de Constituição, no Decreto 6949, lá em 2009, então não é coisa recente. E ela trouxe para a gente um entendimento do que, né, seria deficiência, apesar de falar no próprio preâmbulo de que o conceito de deficiência é um conceito em evolução, né? A gente vê ao longo dos séculos aí modelos de exclusão, depois um modelo de entendimento da deficiência puramente como alterações no corpo, mas desde a convenção a ideia quem são essas pessoas com deficiência, né? O conceito que está lá são as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E esses impedimentos, que são as alterações corporais, em interação com barreiras, que são o contexto onde a pessoa vive, tudo, vão impactar ali na plena participação na sociedade, né? Então, são situações em que a gente tem uma característica corporal, mas que a gente sofre barreiras de diversos tipos no mundo, e isso gera um impacto na forma de realizar as atividades no dia a dia e também de participar em sociedade. O entendimento de deficiência, desde então, é esse, né? Porque como está na nossa Constituição, a gente não tem como fugir disso. Depois veio a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi publicada em 2015, com início de vigência em 2016, e aí ela também repete esse conceito e traz para a gente qual é a forma de avaliar a deficiência. Que ela tem que ser uma avaliação biopsicossocial, tem que ser multiprofissional e interdisciplinar, e ela tem que atender 4 requisitos básicos. Então, o primeiro são os impedimentos corporais, né? Antigamente o que a gente chamava de deficiência no corpo, hoje a gente chama de impedimento. São só as alterações nas funções e estrutura do corpo. Então, esse é um inciso só. A gente tem mais 3 lá para cumprir, que são os fatores ambientais, né? Que eles chamam de contextuais, também as questões psicológicas, né? E tem que ver como que isso impacta nas atividades do dia e na participação social. Então, são 4 elementos hoje para avaliar. E a gente estava acostumado a fazer a avaliação da deficiência a partir de quê? De alterações corporais só, com diagnóstico e tudo. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, né? Na parte de caracterização, mas a gente tem o outro segundo grande desafio para o médico, que é o quê? Quebrar as barreiras atitudinais. Muitas vezes, a gente até numa boa intenção, assim, de proteger a pessoa, a gente exclui. Por quê? Porque a gente faz pressuposições de que ela não daria conta de fazer uma atividade, ou de que ela ficaria exposta a um risco ali que seria prejudicial para ela, diferentemente das pessoas sem deficiência. Então, às vezes, no intuito de proteger, a gente acaba excluindo, e isso é discriminatório. Então, o médico hoje ele tem que ter uma cautela gigante
porque a gente sabe que discriminação é crime, né? Dá cadeia, dá multa. Então, assim, muita cautela para não excluir, não discriminar. A gente tem que conversar com a pessoa e saber quais são as habilidades dela, as dificuldades dela e buscar as adaptações no ambiente. A gente não pode ficar tentando encaixar pessoas nos locais, a gente tem que adaptar os locais. Então, esse também eu acho que é um desafio gigante e que os médicos ainda não estão muito tranquilos com isso, né? Eu acho que isso que você trouxe, né, é o que a gente vê muitas vezes nas discussões, né? As pessoas querem uma receita de bolo, né? Uma questão muito automática de enquadramento e sendo que foge um pouco dessa visão integral, né, dessa visão de todo o contexto desse trabalhador, e aí fica uma avaliação muito pobre, né, somente de critérios muito objetivos, buscando somente, às vezes, o cunho legal, o cunho de obrigação, dali, muitas vezes, de cumprir alguma coisa, de alguma exigência, né, essas questões que a gente vê no dia a dia corporativo, né, então acho que essa que é uma das grandes visões que o médico precisa ter, né, isso que você colocou muito bem, assim, ampliar a visão, e eu acho que beber de boas fontes, né, estudar, ir lá, né, não ficar refém muitas vezes de critérios muito objetivos, né, para entender todo esse contexto, né, porque eu acho que muitos não vão nesse aspecto biopsicossocial por desconhecimento, porque eu acho que é uma questão que você precisa de ter uma visão, você precisa de ter uma bagagem técnica, né, para você entender, saber aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que muitos médicos, né, por desconhecimento, preferem ir no mais fácil ali, que é a questão corporal, e acaba deixando de lado todos esses aspectos que é muito mais importante, muitas vezes, do que a questão corporal desse trabalhador, né? Verdade, isso que você disse é bem importante. Às vezes as pessoas estão preocupadas com a questão legal, como você disse, mas preocupadas lá com o decreto 3298, né? Que é um decreto ultrapassado hoje. Ele possivelmente será revogado ainda esse ano. Então, já vou avisando para esquecer aquele decreto, porque a gente não está fixado nele, né? E ele só traz questões do impedimento corporal, como você disse, é só o corpo, e ele traz uma lista ali que a gente não pode mais, desde a Convenção da ONU, entender como uma lista exaustiva, né? Ali, então, são algumas situações que a gente vai avaliar o impacto disso nas atividades do dia a dia. Então, não são também de enquadramento automático, né? Como seria. Mas é o que você falou, é mais objetivo, né? É mais fácil de lidar com aquilo que está escrito ali de uma maneira quase que matemática. Só que a gente sabe que o ser humano não é matemático, né? Então, esse é o desafio hoje. E os médicos são confrontados isso diariamente. Mas fulano de tal tem isso, não é, né, não é enquadrado, né? Está aqui, o critério é esse, acho que dá, né? Não dá para enquadrar. Então, assim, eu acho que superficializa muito essa questão da análise, né? Não avalia o contexto desse trabalhador lá, né, dentro da empresa, né? E aí eu acho que e quando isso acontece, né, gera problemas para o trabalhador, para o médico, para a empresa. Eu acho que não tem ganho nenhum, né? Quando se acontece essas análises de formas superficiais, né? E eu acho que é isso que a gente precisa colocar, né? Eu sempre coloco, né, quando eu estou conversando com um colega, aluno, as pessoas que conversam comigo, essa questão de pensar, levar o contexto geral para que isso, ao invés de você estar achando que vai dificultar a análise, não. Muitas vezes até facilita, né, para você ter um entendimento desse contexto, desse trabalhador. Isso pode esclarecer muitas dúvidas e ter mais segurança, né, para colocar aquele trabalhador nas atividades, né, e fazer a adaptação do trabalho ao trabalhador e nunca ao contrário, né? Que é a máxima que a gente tem aí dessa questão, dessa concepção aí da ergonomia, da questão das deficiências também. Pensei no exemplo básico aqui que eu vejo com frequência, muitos médicos rejeitando o enquadramento de uma pessoa que tem encurtamento de membro inferior menor que 4 centímetros. Esses 4 centímetros nem são uma referência que a gente usa, né, obrigatoriamente, mas a partir de 4 centímetros, a gente sabe que tem um comprometimento significativo, mas tem gente com menos que isso e que tem, por exemplo, uma alteração de joelho e tudo. Então, o que é muito importante? Que a gente entenda como é a marcha da pessoa. Às vezes, a pessoa tem uma claudicação importante ali. Não são 4 centímetros, eu vou rejeitar. Então, assim, eu vejo isso acontecer com muita frequência. A pessoa fica presa ali nos números. Só que não dá para ser assim, a gente quer saber da funcionalidade dele, né? Como que é o dia a dia, que ele vai se deslocar. A tal da marcha comunitária, que é uma referência muito importante para tudo que for do membro inferior, né? Como que a pessoa anda no dia a dia, nessas calçadas aí da cidade, cheia de buracos, né? Como que é quando tem uma rampa, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente quer saber é do dia a dia da pessoa.
E não é difícil isso, é só conversar com a pessoa, mas isso também falta muito. As pessoas às vezes querem fazer uma análise a partir só do laudo, de papelzinho ali, do que está escrito, não conversa com a pessoa, não sabe do dia a dia dela. E aí fica difícil fazer a avaliação biopsicossocial, né? E Laila, pegando esse contexto que você está colocando em relação às avaliações, né? Essa questão das ferramentas, né, que a gente pode utilizar nesse processo de avaliação do trabalhador, né, no processo, né, dessa questão do enquadramento, a gente vê que muitos ficam refém do laudo caracterizador, né? Mas, assim, eu queria que você colocasse essa visão das ferramentas, dos métodos, o que a gente pode fazer além de somente da questão do laudo caracterizador que todo mundo busca, né, e só tem aquilo ali como objetivo. Assim, o laudo caracterizador, a gente até construiu isso lá no Ministério do Trabalho com o objetivo de tentar meio que forçar que a pessoa colocasse todas as informações necessárias. Mas não funcionou direito isso não, porque quando a gente vê as partes abertas do formulário lá, né, pelo menos o que a gente usa como padrão aqui em Minas, ele varia um pouquinho de lugar para lugar. Ele é só uma sugestão, ele não é obrigatório, também isso é importante que se coloque, né? Mas ele tem lá 2 campos abertos que são justamente para descrever as questões corporais num deles, né? E aí descrever em detalhes, porque muitas vezes vem lá só um código de CID. Isso não adianta nada para avaliação. Se tiver um código, por exemplo, de poliomielite, a pessoa pode ter desde uma redução de força lá em alguns dedinhos até usar uma cadeira de rodas. Então, um código de CID não serve para nada hoje, né? Mas aí as pessoas não descrevem como que é a situação real daquele que está sendo avaliado, né? E a segunda parte também, e nessa parte também era para informar as barreiras que a pessoa enfrenta, se ela precisa de tecnologias assistivas. Então, já recebi laudo de que a pessoa usava muletas, mas isso não estava escrito lá. Então, assim, esses apoios, essas ajudas técnicas que a pessoa necessita, é muito importante que a gente coloque isso lá. Né? E se ele não tiver aquilo ali, possivelmente vai dificultar muitas atividades dele também. E aí tem um segundo campo, e esse é o mais importante, que é para descrever limitação para as atividades do dia a dia, né? E a participação social. E aí as pessoas têm dificuldade com essas atividades do dia a dia. O que seria isso? E pensa muitas vezes só na atividade do trabalho. Em tese, para a atividade do trabalho, nem vai ter limitação nenhuma, porque a gente já vai fazer as adaptações para ele. Né? Mas a avaliação de deficiência não é para o trabalho, é em relação à vida da pessoa como um todo. Então, a gente quer saber lá coisas básicas do dia a dia, como que foi o período de estudante dele, né? De educação, experiências em alguns trabalhos também a gente pode verificar se teve alguma dificuldade. E não só dificuldade, mas qualquer adaptação que ele precise em qualquer atividade da vida já é relevante. E aí a gente vai para as atividades mais básicas da vida diária. Então, por exemplo, cuidado pessoal, tomar banho, vestir roupa, né? Cuidar de cabelo, barba. A gente vai para as atividades domésticas, então fazer uma limpeza, fazer uma comida. Né? É isso que a gente quer saber nas limitações de atividades do dia a dia. Não é nada de outro mundo mirabolante. Mas a gente ainda vê muita dificuldade dos colegas, né, dos colegas descreverem essas coisas lá. Ainda ficam muito fixados no corpo. Então, mais ou menos coloca ali algum grau de força, alguma coisa, e aí às vezes vem com limitações do tipo, ele não pode fazer atividades que demandem força no membro superior. Mas quais atividades, né? Então, vamos colocar isso na prática, no dia a dia do trabalhador, porque aí a gente vai entender melhor se de fato a gente pode caracterizar isso como uma deficiência. Tá? Então, assim, é coisa simples, não é complicado. Só está faltando virar essa chavinha aí para olhar a pessoa como um todo e parar de olhar só para o corpo, né? A gente vê muitas aberrações de preenchimento, né, do atestado de saúde ocupacional, mas a gente vê muita aberração de preenchimento dos laudos caracterizadores, né? A gente vê assim, como você colocou, né? Coloca ali quais são, né, os impedimentos. Coloca a doença, coloca aí no segundo campo a doença e marca o sinal. Tudo é doença. Tudo é a doença, põe o xizinho, preenche e acha que aquilo ali é o suficiente, né? A gente precisa entender que aquele laudo caracterizador ali é muito importante, não só para o trabalhador, mas para o contexto, aonde que ele vai, para o local que ele vai, para que ele vai atuar, qual atividade que ele vai desempenhar, né? Ter essa visão de contexto até mesmo para você conhecer, ter a visão dele, ter a fala desse trabalhador, né, para entender o que você pode ter o apoio para ele, quais são as atividades que ele vai precisar de apoio, né? Então a gente vê que esses laudos, né, são preenchidos de uma forma muito superficial, realmente, né? Isso prejudica muito, porque eu acho que eles têm a visão que o laudo caracterizador é como se fosse um preenchimento de um documento administrativo ali, né, que vai
gerar para o enquadramento. E aí eu acho que trazendo essa visão, né, dessa questão do olhar, por exemplo, que muitos se preocupam, né, do auditor fiscal, de estar olhando esse documento. Como que é essa visão desses documentos, né, da questão de aceite, não aceite, desses questionamentos em relação ao laudo caracterizador? Pois é, assim, isso é desafiador para a auditoria, né? Porque você imagina, lá não tem como ver a pessoa. Então, não dá para confiar que o médico já olhou tudo e simplesmente marcou um xizinho lá que tá tudo ok. Não, a gente precisa de elementos concretos ali na descrição da pessoa para que possa ter uma confiança nesse laudo, falar, não, ok, de fato, está de acordo com os critérios legais e vai ser aceito pelos órgãos fiscalizadores. Então, é o que eu sempre peço para os médicos, assim, um carinho para fazer esse laudo, né? Porque ele não é só um papel pro forma, ele tá ali para descrever mesmo. Então, enquanto isso não convencer a auditoria, isso vai ser devolvido, vai gerar retrabalho, né? E como é uma obrigação da empresa comprovar o cumprimento da cota e esses enquadramentos, se isso não for feito da maneira adequada, vai voltar e corre o risco até da empresa ter alguma consequência em relação a isso. Então, a gente tem uma responsabilidade grande aí dentro, né, da empresa de fazer uma boa descrição das questões todas para que isso se torne um documento confiável, né? A auditoria precisa de informações concretas, mais detalhadas, não dá para trabalhar só com o xizinho, infelizmente. Até porque a gente já tem experiência de ter recebido muita coisa esquisita, né? Então, vem os laudos, é o que você falou, as coisas estranhas que acontecem. Laudo falando que a pessoa não pode carregar mais que 30 quilos, né? Que é um pouco assustador, porque nenhum ser humano pode, se a gente for pensar na equação do Nash mesmo, né? Tá bem acima do limite saudável aí do ponto de vista ergonômico para qualquer pessoa. E outras coisas, assim, não pode andar de bicicleta, já recebi isso no laudo também. Já recebi coisas falando... Eu recebi uma vez um que me espantou bastante. A pessoa tinha uma amputação transfemoral, né? E escreveu lá que não tinha limitações, não. Eu falei, interessante, né? Claro que, gente, todo ser humano adulto que está ali buscando trabalho, ele já se adaptou a 1 milhão de coisas na vida, né? Mas as adaptações, as modificações também têm que ser detectadas. Não é tranquilo para uma pessoa, mesmo que ela tenha uma prótese, né? Fazer todas as atividades do dia a dia se ela tem uma amputação desse tipo. Então, falta aí, às vezes, um pouco de sensibilidade do colega médico de captar essas nuances, modificações todas que o trabalhador tem que fazer no dia a dia dele para dar conta de fazer. Ele vai fazer, a gente sabe disso, né? Para sobreviver como ser humano ali numa sociedade que não é preparada para todo mundo. Mas a gente tem que perceber isso, né? Ter esse feeling aí. E eu vejo muito que você colocando, né, dessas, às vezes, descrições muito pontuais, e eu vejo que, além disso, né, eu vejo que muitos colegas ficam refém, às vezes, de laudos dos médicos assistentes, que às vezes ainda não tem nenhuma visão de saúde do trabalhador, né? Ele vai lá e coloca assim, fulano de tal, tem isso, caracterizado como PCD, às vezes coloca legislações, às vezes até mesmo que já estão desatualizadas, legislações que já não servem mais como referência para a gente, né? Então, como você vê essa questão do médico assistente ali fazer esse processo de caracterização e o médico que está recebendo esse relatório para ele preencher esse laudo caracterizador ali? Para algumas condições, a gente até solicita mesmo uma informação externa ali de um profissional de alguma área. Então, por exemplo, as questões de saúde mental, né? Deficiência intelectual, mental, o próprio autismo que está dentro da mental, todos esses a gente solicita. Por quê? São condições que a gente, numa conversa ali de meia hora, 1 hora que seja, né? Na primeira avaliação, você não faz um diagnóstico disso, você não consegue captar todas as características. Então, a gente pede até dentro dessa visão multiprofissional da avaliação hoje, né? Mas uma coisa que é muito importante entender é que essa parte mais clínica é o que importa. Então, você vai conversar com a pessoa, você vai examinar a pessoa, você vai saber do dia a dia dela. E é isso que tem que aparecer lá no laudo. Porque eu vejo gente pegar um laudo, assim, por exemplo, a pessoa teve um politraumatismo há 10 anos atrás. Então, no momento do politraumatismo estava mesmo cheio de comprometimentos, de dificuldades, mas passou por todo um processo de reabilitação e hoje ele não apresenta mais aquelas condições. Então, o que vale é a realidade ali, né? Não ficar preso em papéis que vêm de fora. Né? Isso aí é bem importante você colocar mesmo. E eu vejo isso também até na própria parte de saúde mental, né? Que a gente pede esse relatório, que pode ser do psiquiatra, do neurologista, do psicólogo, do neuropsicólogo, do psicopedagogo. Então, são vários profissionais envolvidos ali no entendimento da pessoa. Mas, às vezes, não vem explicitamente lá as limitações para as tais habilidades adaptativas que a gente sempre pede no laudo, que são coisas básicas da vida. Então, é essa coisa de
usar recursos da comunidade, lazer, trabalho, né, educação, saúde e segurança. Tem vários, é uma lista lá, tem 8 itens que a gente tem no modelinho de laudo, que vem lá do decreto. Foi a única parte do decreto que foi mais interessante, porque ela já olhava para o dia a dia da pessoa. Mas a gente sempre pede que informe esse comprometimento dessas habilidades adaptativas. E às vezes isso não vem explícito no laudo do profissional de saúde mental. E aí o médico do trabalho fala, não, mas ele não escreveu, como que eu vou colocar isso? Conversa com a pessoa. Só conversar com a pessoa que você vai saber como que foi para ela estudar, como que é o dia a dia dela, se ela pega um ônibus sozinha, que dificuldade que ela tem. Então, assim, é muito mais simples do que parece, né? É só conversar com a pessoa. E o próprio médico lá da empresa ou do trabalho que esteja atendendo a pessoa fora, né, da empresa também, ele pode complementar essas informações todas, tem a mesma validade, né, de outros profissionais externos. Então, pode ter essa tranquilidade de fazer o laudo, só completar as informações com carinho, né? Não deixar a coisa muito resumida e nunca só código de CID ou o nome lá do adoecimento, nada disso vai ser bom, mas tem que detalhar. Aí fica tranquilo e pode ser qualquer profissional. E aí eu acho que essa questão do especialista não ficar com essa dependência também, né? Você ter ali como um apoio, né? Acho que é importante isso, essa visão integral de vários outros profissionais. Eu acho que isso agrega o seu processo de avaliação, mas não ficar dependente daquele processo, daquela avaliação, até mesmo porque você não sabe nem como foi feito aquele processo de avaliação, se aquele colega ali colocou realmente o que precisaria colocar, né? Então, você tem que colocar a sua visão ali daquele trabalhador, né? Como você colocou, às vezes o processo que aquele colega avaliou já é um processo, foi feito um tempo muito anterior àquele processo de avaliação, ou seja, as condições deles já alteraram, ou até mesmo pioraram, né? Em que você vai precisar intervir de uma forma maior, né, na questão do trabalho. Então, acho que a gente precisa ter mais esse cuidado nosso, né, no processo de avaliação. Né? Eu falo assim, você vai fazer um admissional para fazer uma caracterização, para fazer um processo de avaliação, não achar que vai ser um admissional como você faria com uma pessoa para um administrativo sem qualquer deficiência, né? Acho que você tem que deixar mais tempo para você fazer esse processo de avaliação, questionar isso para a clínica, né? Colocar, quando a gente for fazer algum processo de avaliação para uma pessoa com deficiência, a gente precisa de mais tempo, né? Então, ter esse tempo ali, que eu acho que isso você só ganha com isso, né? O trabalhador ganha, a empresa ganha, então eu acho que é isso, a gente precisa ter mais posicionamento nosso ali, né? E não ficar refém, muitas vezes, desses laudos, né? Às vezes de colegas e de outras avaliações que muitas vezes a gente não sabe nem como foi feito aquele processo, né? E esse laudo externo, ele é uma complementação mesmo, né? Principalmente para essas condições que são de uma avaliação um pouco mais complexa, né? Que você precisaria ter mais tempo conversando ali. Mas a gente vê também que tem os dois extremos. Quando o laudo vem de fora, tem aquele médico que faz o laudo que eu chamo de protetivo, falando que a pessoa está ótima, que ela não tem nada. E não te ajuda a caracterizar a deficiência, né? Porque a gente quer ver as dificuldades mesmo. E tem aquele laudo exagerado que vai no intuito de aposentar a pessoa, né? Porque pensar, não, para a empresa eu tenho que falar que está tudo bem, senão ela não contrata. Não, se eu mandar para aposentadoria, eu tenho que falar que está tudo péssimo, senão ele não aposenta. Então, tem os dois extremos, né? Nenhum dos dois te ajuda. Você precisa de uma coisa neutra ali mesmo, que de fato conte a realidade da pessoa. Então, às vezes eu até falo, se for o caso, pede a informação, explica para o médico externo, né? O que você está precisando saber em mais detalhes, que aí ele já vai te mandar isso. Você explica, a gente quer as informações das limitações, mas não é para excluir ele do trabalho, pelo contrário, é para fazer as adaptações necessárias, né? E aí, com isso, você vai ter um laudo com as informações que precisa. Mas, como eu disse, a maioria das coisas é da conversa mesmo, da nossa anamnese, que a gente vai ter ali com o trabalhador, entender como é o dia a dia dele, né? Então, é bem mais simples do que parece. E essas nuances, né, que a gente tem no processo de avaliação para mim, são cruciais ali do processo de avaliação, né? Você ter a sua percepção e às vezes você entende do processo de trabalho, né? Você entende da empresa, dessas questões dos riscos, quais as adaptações vão ser necessárias, né, do ambiente de trabalho, né? Então, você colocar isso no seu no laudo, né, é muito importante do que simplesmente essa visão do médico assistente ali, que teve uma visão somente clínica ali, né? Não tem essa visão biopsicossocial ali desse trabalhador, do contexto dele, de laboral, né?
Isso é importante, porque é o que você falou, assim, tem que ter mais tempo, porque são duas atividades aí, né? Uma é a caracterização com a avaliação das modificações necessárias e a outra é o ASO da aptidão. Então, na verdade, você está fazendo duas tarefas, tem que ter o tempo reservado para isso ser bem feito, de fato, né? E essa questão, Laila, da questão do quem que pode assinar o laudo caracterizador, né? Que a gente vê, né? Que às vezes fica muito preso à questão do médico, né? Fala um pouco sobre essa questão de quem que pode assinar o laudo caracterizador. Na verdade, qualquer profissional de saúde de nível superior, e isso já está na instrução normativa do próprio Ministério do Trabalho desde a versão de 2012. Então, a gente já tinha esse entendimento com a Convenção da ONU, mas isso ficou explícito na IN 98 de 2012, hoje ela está revogada, mas o texto se manteve na IN 2 de 2021, que é a que trata disso atualmente. Em 2021, eles fizeram um compilado de todas as instruções normativas, ela ficou gigante, mas mais ou menos ali no artigo 80 e pouquinhos é a parte que diz respeito à avaliação da deficiência, né? E lá tem aprendizagem, tem outros temas diversos, mas tem essa informação lá de que pode ser qualquer profissional de nível superior. Não tem obrigação de ser médico, não. E eu acho que agrega muito, né? Você ter essa visão de outros profissionais, né? Eu acho que a visão, às vezes, do médico tem uma visão muito técnica, muito específica, né? Um olhar, às vezes, muito da questão patológica ali e esquece esse contexto biopsicossocial que, às vezes, você ter, por exemplo, uma psicóloga, né? Uma fonoaudióloga, um outro profissional ali que pode agregar muito o seu processo de avaliação, né? Isso são pessoas, assim, são profissionais que eles vão tratar do que é a especialidade deles também. Então, quando a gente tem distúrbios de comunicação, por exemplo, né, gagueira, quando a pessoa tem a fenda palatina que fica com comprometimento de comunicação, quem que vai ser o melhor profissional para avaliar essa comunicação do dia a dia? Fono, né? Não a gente. O médico está ali no trabalho, não é a área dele. Então, assim, a gente contar com esse expertise aí dos outros profissionais ajuda demais, né? E a gente exige isso lá na fiscalização também, justamente com essa ideia do multiprofissional, que hoje é a tendência, assim, a obrigação legal, na verdade, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que complementa muito, né, a questão dessa visão de multiprofissional, né? Porque eu acho que a gente tem, na nossa formação, né, como médico, você tem um olhar, né, muitas vezes. E os outros profissionais, eles vão ver nuances ali que pode agregar muito a visão para esse trabalhador, né, o contexto que esse trabalhador, às vezes limitações que você julgou não serem importantes, esse profissional vai trazer, né? Então, acho que isso agrega, né? Só soma essa questão. Então, eu acho que mesmo que você for preencher o laudo ali, né? Você fazer uma referência, um encaminhamento para aquele profissional, para que, e como você colocou, né, descrever o que realmente você gostaria, né, o que você precisa, qual que é a visão que você quer que ele avalie, fazer um direcionamento, né, porque às vezes os laudos são muito superficiais. Você fala assim, preciso de um laudo para acreditação de deficiência. Ele vai falar, enquadra a deficiência conforme isso. Não, você precisa olhar todo esse contexto, né? Então, acho que isso é importante, a gente ter essa visão para agregar bastante ali no processo de avaliação, né? É verdade, porque tem uns laudos que são bem desafiadores. Vem lá assim, fulano de tal, tem TDAH e pronto, não fala desde quando, qual que é o impacto no dia a dia, aí a gente vai ficar sem informações, né? Então, tem que fazer essa referência e solicitar o que é necessário. Mas dá para fazer essa conversa com os outros profissionais que vai agregar bastante mesmo. Laila, e a gente já vê, acho que você deve lidar muito com isso na prática, a questão de... A gente vê muitos colegas falando assim, não, eu fiz um processo de avaliação agora, para mim ele não enquadra, não tem os critérios, né, de enquadramento, mas ele já trabalha numa empresa, ele tem um laudo caracterizador colocado como deficiente, né? Como que o médico pode lidar com essas questões, né? Porque às vezes ele fala assim, mas eu vou tirar ele da cota, né? Eu vou tirar uma caracterização, até mesmo do contexto do trabalhador, né? Como que isso, né? Como que a sua visão, o seu olhar diante disso? Isso aí também é uma coisa bem complexa, porque o trabalhador ele já vem com expectativas, né? E nem sempre a caracterização dele foi feita adequadamente na outra empresa, porque muitas vezes ela não passou ainda por auditoria. Então, ela fez a caracterização, colocou lá na cota e ninguém conferiu isso, né? Então, aí o trabalhador já chega falando que estava na cota e você está vendo que não tem jeito de enquadrar. É explicar para ele, infelizmente não dá. Você pode trabalhar aqui, mas não vai ser na cota de pessoa com deficiência, né?
E aí, lembrando disso, eu pensei numa outra coisa, porque lá no nosso modelinho de laudo tem até no final uma concordância da pessoa em fazer parte da cota. Isso é muito importante, porque a Lei Brasileira de Inclusão, essa que eu falei lá, 13146, ela trouxe isso explicitamente, que a pessoa com deficiência ela não é obrigada à fruição de direitos. Então, ele tem que concordar em estar na cota da empresa. E aí, às vezes, você está vendo que a pessoa é uma pessoa com deficiência, não tem nenhuma dúvida disso, mas ela não quer ficar na cota. E tá tudo bem também. E a gente tem que saber lidar com isso, tentar convencer a pessoa de que é benefício em relação a isso lá dentro do trabalho. Não, que a gente vai ter adaptações, um olhar mais específico aí para o que você precisar. Né? Tem, de certa forma, uma estabilidade ali, né? Porque ela não pode ser demitida sem contratação de outra previamente, né? Você sabe que tem essa parte na legislação. Então, assim, tem que tentar convencer, mas se a pessoa não quiser, ela não vai ser da cota da empresa, mesmo que ela seja pessoa com deficiência. Né? Então, isso é um alerta bom, porque eu sempre vejo um esforço, às vezes, de enquadrar pessoas que já estão lá dentro quando a fiscalização chega, né? Que ninguém nunca percebeu se era ou não era uma deficiência, mas aí, não, vamos lá tentar enquadrar todo mundo, vamos fazer uma triagem aqui. A ideia não é essa. Quem já está lá trabalhando não está precisando da ação afirmativa, ela já entrou no trabalho, já está ok. Agora, quem está fora, e geralmente com condições mais severas, é que está precisando da ação afirmativa, né? Então, a ideia da cota é para apoiar essas pessoas que estão excluídas. As que já estão lá, a gente não precisa da ação afirmativa. Então, a gente tem que olhar sempre o objetivo dessa legislação. Não é só fazer número para mostrar para fiscalização, não, né? Isso é importante. Eu acho que esse olhar ampliado, né? Eu acho que a gente tirar um pouco disso, eu acho que de conscientização, e eu acho que esse é um dos papéis aí que a gente tem do médico ali dentro da empresa, de conscientização, trazer esse olhar dessa questão da inclusão, né? Então, assim, trazer essa visão de qual que é o objetivo, né? Da questão da lei de cotas, né? Que muitos falam, né? A gente trazer essa visão ali para a empresa, essa questão de conscientização, porque às vezes o empregador ali não tem a visão, né? Não tem essa visão, esse olhar em relação à saúde do trabalhador. E eu acho que cabe ao médico ali que está inserido dentro da empresa trazer esse contexto, esse processo de conscientização, porque muitos não querem falar porque acha que vai desagradar o empregador, né? Mas pelo contrário, né? Mas eu acho que a gente agrega muito, eu acho que a gente valoriza muito o nosso papel, a nossa visão ali como médico ali no contexto, né, da medicina do trabalho. Então, acho que esse é um dos objetivos nossos ali, né? Esse processo de conscientização, né? E hoje a gente tem até uma pega boa aí para convencer, né, os gestores, que é em relação ao ESG, né? O S, essa parte social, ela inclui também a diversidade, né? Essa coisa da valorização da diversidade. Não entender a diversidade como um fardo ali para a empresa. Porque a gente já tem várias pesquisas mostrando isso. Quando a empresa incorpora as características de toda a população externa, que é diversa, né? Dentro do seu quadro, ela tem um ganho enorme em termos assim, de qualidade de produto, de melhoria nas questões todas, porque você vai ter um produto que sirva para mais pessoas quando você pensa em todas as pessoas. Né? E ter trabalhadores com todas as características é muito importante. A gente tem várias pesquisas já mostrando isso. E aí talvez esse seja um ponto interessante para convencer a chefia, né? E aí o médico tem um papel muito grande nisso aí. Porque, querendo ou não, a gente que é da saúde, a gente é mais ouvido, né? Porque você fala, isso é importante por esse motivo. Eu acho que tem uma boa possibilidade. Sai um pouco ali dos termos econômicos e vai para a parte social, mas é bom. E falando nesse contexto, né, de enquadramento, a gente vê, às vezes, alguns casos desses critérios objetivos, né? Que são limítrofes, né? Que a gente vê ali que, às vezes, eles se apegam muito a esses critérios e aí, enquadra, não enquadra, porque aqui na frequência tal ou na acuidade tal, será que a gente pode colocar ou não pode, né? Não enquadra, porque às vezes a gente tem uma pressão, às vezes, da própria empresa ou do próprio trabalhador, né? Como você vê esses casos, assim, qual que é a visão que o médico tem que ter em relação a esses aspectos? Bom, em relação à perda auditiva, muitas questões desses limítrofes a gente já contempla há muito tempo com a questão da média, mesmo antes de mudar essa legislação, e também com a discriminação vocal, porque o que importa para a gente é o quê? A funcionalidade. Né? Então, pode ser que seja limítrofe, mas a pessoa precisa, por exemplo, de um aparelho de amplificação, e não é à toa que você vai usar aquele negocinho, né? Porque ele é bem chato, ele é super caro. Então, se a pessoa precisa de fato, não é sem motivo. Aí a gente não precisa ficar preso na matemática ali do gráfico da audiometria, não. Tem que ver como é o dia a dia dessa pessoa, né?
E na visão, a gente também tem que ter esse entendimento. Tem as questões da acuidade, que ajudam, né, nessa parte mais da objetividade, mas a gente tem que ver a pessoa como um todo também, porque às vezes ela tem uma alteração na acuidade visual, mas ela também tem uma alteração de campo visual misturado, e tem outras características de dificuldade de discriminação de cores. Tem que entender a pessoa como um todo, não ficar preso ali só nos numerozinhos dos exames, não. Com a avaliação biopsicossocial que vai vir por aí, a avaliação oficial e tudo mais, isso já vai ser tudo contemplado. Mas até lá a gente tem que ir fazendo esses ajustes, as adaptações na medida do possível. Eu acho que isso, né, essa questão, você colocou a funcionalidade. Eu acho que muitos ficam nos critérios objetivos e esquecem de pensar nesse contexto funcional, né, que é um contexto individual. Além, depois, vai para o contexto que ele vai ser inserido no trabalho. Então, assim, como que se dá todo esse processo, né? E isso que eu acho que é que muitos não querem fazer, né? Muitos ficam apegados ali porque não faz uma boa avaliação, não faz um processo de investigação ali desse trabalhador, né? E fica preso ali àquele critério e, às vezes, pede, né? Oportunidades importantes ali de fazer uma caracterização simplesmente por conta de um número ali, né? A gente precisa ter uma visão ampliada nessa questão de funcionalidade, do preenchimento, dessa importância ali, por isso que a gente falou no começo, né? Importância de ler bons materiais, estudar, de ter essa visão mais completa desse contexto das deficiências e não ficar preso somente aos critérios, né? Porque as pessoas querem ver o critério ali pontualmente, né? Verdade. Essa coisa da funcionalidade que você falou é bem importante, porque assim, a base da avaliação biopsicossocial hoje é a Classificação Internacional de Funcionalidade, não é a CID, é a CIF, né? Só que eu já estou vendo também algumas distorções em relação ao uso da CIF. A CIF, gente, para quem ainda não conhece, né, ela é uma classificação da OMS, assim como a CID. O objetivo dela é fazer uma codificação de todas as condições, só que ela não olha só para o corpo, ela olha para todas as atividades, para a participação social, para as barreiras contextuais, né? Então, ela é bem mais ampla. E é essa lógica dela que a gente usa para avaliação biopsicossocial. Porém, eu estou vendo pessoas pegarem os códigos de alguns itens lá, é um livro inteiro, assim como a CID, pega alguns códigos dela, coloca lá e fala, não, pronto, está caracterizada a deficiência. Não é assim que funciona, porque, gente, primeiro, a CIF inteira, ela é uma classificação de funcionalidade do ser humano, ela não é uma avaliação de deficiência. Tem que ser feito um instrumento a partir dela para avaliar a deficiência, que já temos construído aí, em breve vocês vão ver a regulamentação dele iniciando, que é o índice de funcionalidade brasileiro, né? Mas aí as pessoas pegam os códigos de CIF, colocam lá no laudo e falam, não, pronto, agora já virou pessoa com deficiência. Fica até pior, porque o código não diz muita coisa. Aí, ao invés de ter uma descrição das dificuldades do dia a dia e tal, tem uma lista de códigozinhos que não vão ajudar nada, porque qualquer ser humano que for avaliado pelo livro inteiro da CIF vai ter alguns códigos alterados. Todos, 100%. É raro a gente falar 100% em alguma coisa, mas esse é 100%. Então, assim, não serve para nada. E aí, nessa esteira, já vi algumas distorções acontecerem, sabe? Infelizmente, o colega querer enquadrar todas as gestantes na cota, porque as gestantes têm algumas alterações de funcionalidade, né? Qualquer grau, por exemplo, de sobrepeso na cota. Não é por aí. A avaliação biopsicossocial, gente, ela vê a pessoa como um todo, mas a gente tem sempre que tentar mensurar o quê? Se aquela condição, em interação com as barreiras, traz uma desigualdade de oportunidades. E tem que ter por base que seja um impedimento de longo prazo. Então, uma gestação não é para isso, né? Aí existe uma distorção, às vezes eu vejo laudos nesse sentido, simplesmente coloca códigos da CIF e fala, ok, já caracterizou. Mas não é, porque você não tem ali uma mensuração da funcionalidade e você não tem essa noção se aquilo traz ou não desigualdade. Aí não vai ser aceito pelos órgãos fiscalizadores de jeito nenhum, né? Mais uma vez, né? Acho que busca esses dados objetivos, né? O código, né? Porque eu acho que isso é mais fácil, eu acho, de mostrar, né? Ó, eu fui lá, olhei, ó, é esse código, né? Ou seja, tentando dar uma veracidade maior, uma credibilidade maior para o laudo, sendo que, na verdade, é o contrário, né? Assim, você tem que buscar entender tudo aquilo ali, pegar, às vezes, ler ali para
para você ter uma ideia de funcionalidade, né? Para você ter uma ideia de perspectiva de avaliação daquele trabalhador, mas esquecer os números, né? E avaliar todo o contexto biopsicossocial desse trabalhador, né? Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem. A pessoa já deu um passo interessante, que é conhecer a CIF, mas está fazendo um uso inadequado aí para o objetivo, né? Então, é ter cuidado mesmo. O código só não resolve nada. Como o código de CID não resolvia, o da CIF também não. Então, tem que ter cautela. E Laila, essa questão que você colocou, né, da deficiência, né, a questão da funcionalidade, né, do déficit de longo prazo, né? A gente vê, às vezes, alguns trabalhadores que têm alguma patologia, alguma condição de saúde que gera realmente o enquadramento ali, que ele já fez algumas terapêuticas, né? Tá fazendo, vamos dizer, não finalizou o processo ali de avaliação. Como que é esse processo? Que às vezes a gente vê, às vezes o próprio trabalhador quanto o empregador colocar, não dá para entrar na cota, né? Não dá para a gente fazer o enquadramento da cota. Como que existe? Tem um prognóstico ruim ali daquele trabalhador. Como que é esse processo de enquadramento? Né? Enquadra, né? Não enquadra? A gente aguarda o processo da finalização total, mesmo que esse processo seja 3, 4, 5 anos para finalizar? Não precisa guardar isso não, até porque se já é uma coisa de longo prazo, né? Esse longo prazo ainda está em discussão, mas o INSS, por exemplo, considera 2 anos, né, de uma condição. E não precisa ser só para trás. Se tem perspectiva de para frente também durar 2 anos ou mais, já é uma pessoa que pode ser avaliada, né, do ponto de vista biopsicossocial, e se ela tem mesmo essas limitações de funcionalidade, ela já pode fazer jus à ação afirmativa, que é a cota. Então, não tem isso. Fala assim, uma pessoa está aguardando uma cirurgia. Ceratocone acontece muito isso, né? Não, porque tem a perspectiva de uma cirurgia e tal, e até do transplante de córnea futuramente. Mas a gente sabe que não é fácil conseguir esses tratamentos, né? Infelizmente, se a pessoa depende principalmente de SUS e tudo, isso pode levar muitos anos. Aí, enquanto leva muitos anos, ela fica ali no limbo, né? Ela não pode ficar na cota para trabalhar, não tem direito a nada, porque está na expectativa de uma correção. Não pode. Então, a gente já tem como enquadrar, sim. E se futuramente ela fizer outros procedimentos e, por acaso, isso melhorar muito a funcionalidade dela, aí a gente revê e tira da cota. Não significa que tenha que mandar ele embora, né? Isso é bom a gente destacar. Já está trabalhando bem lá, vai continuar. Mas ele não vai mais fazer parte da cota, possivelmente, se ele modificar essas condições. Mas não tem problema nenhum, gente. E muitas vezes passa por algum procedimento, mas ainda assim restam, né, condições ali que são ainda limitantes. Então, já pode enquadrar, não ficar com esse receio. Até porque cirurgia, isso me lembra também da questão da CIF, né? A gente tem lá os fatores chamados pessoais. E a pessoa pode decidir que ela não quer fazer cirurgia, porque ela tem medo. Existe uma cirurgia disponível para o joelho dele. Não, mas ele tem super medo de fazer, não quer fazer. Vou obrigar ele a fazer cirurgia? Não vou. E ele vai continuar com a condição de limitação. A gente pode colocar ele na cota sem problema nenhum, porque a gente tem que respeitar esses fatores pessoais também, né? Então, isso pode ficar tranquilo. E essa questão, né, eu acho que as pessoas acham, né, que o laudo caracterizador ali é um veredito que você dá para o resto da vida, né? Ou seja, aquele trabalhador entrou na questão da caracterização, ele vai ficar para o resto da vida ali como processo de avaliado e como caracterizado como uma pessoa com deficiência, né? A gente precisa tirar um pouco desses mitos em relação a esse enquadramento definitivo, porque podem surgir outras terapêuticas, né, outros processos, ele pode acontecer, né, dele fazer um outro tratamento, né, que surgiu, a medicina, né, tem esses avanços, então acho que essa questão do desenquadramento também pode ocorrer, da mesma forma que a gente enquadra, a gente pode desenquadrar, né, mas eu acho que muitos médicos têm esse receio aí. Não tem problema nenhum, aí depois é só tirar, né, lá do E-Social, que é informado, ele para de fazer parte da cota e tá tudo bem, não tem nenhum problema em relação a isso, desenquadrar, pode ficar tranquilo mesmo. Laila, vamos falar de um tema que está, né, em voga aí, que é a questão da nova lei, da questão da perda auditiva unilateral, né? Que eu acho que você deve ter recebido muitos questionamentos. Eu até vi uma live que você fez muito interessante, abordando esses aspectos, né? Que acabam que as pessoas vão buscar, não leem nem a lei direito, né? Vão buscar informações através de grupos, né? E uma das dúvidas que eu vi, que muitos colocaram, é essa questão do total, né? Como que é essa questão? Como você
tem visto essa questão da caracterização. Traga o seu olhar, né, a sua opinião em relação a isso, dessa questão de caracterização, como que o colega pode estar fazendo esse processo de avaliação. Então, essa lei aí foi um probleminha, na verdade, né? Assim, eu particularmente achei que não foi interessante ela sair da forma que saiu, porque acabou que ela teve o intuito de incluir a pessoa com perda auditiva unilateral, que no olhar biopsicossocial, qualquer condição pode ser avaliada. Então, não tem isso da gente passar um pré-filtro ali de condições corporais e falar só essas que eu vou avaliar. Não. Por enquanto é difícil fazer isso, porque a gente ainda não tem o instrumento funcionando. Mas quando tiver a avaliação oficial, né, governamental, vai ser isso. Qualquer condição que a pessoa tem e ela se sinta em desigualdade, ela pode ir lá solicitar a avaliação. Se vai ser concluída pela deficiência ou não, vai depender, porque cada pessoa é única, né? Mas, aí do jeito que a lei veio, ela acabou ficando restritiva nesse sentido. Porque quando ela coloca perda auditiva total para o unilateral, o que é o total? Aí começa a encrenca por aí. A gente tem várias escalas diferentes, escalas técnicas mesmo, já validadas, conhecidas de autores famosos aí na parte de audiologia, né? Mas, por exemplo, para a OMS, ela considera que perda total são 95 decibéis naquelas frequências mais ligadas à fala. 500, 1.000, 2.000. A OMS usa o 4.000, apesar de que na nossa lei veio 3.000 para bilateral, né? A OMS fala em 4.000. Mas considerando aí 3 ou 4, as duas também, teria que ser 95 decibéis nessas frequências. É uma perda realmente, né, sem audição, né? E por que isso não é muito legal? Porque aprofunda, do ponto de vista de funcionalidade, que aí vai variar também, o próprio OMS fala em 80, né? 80 decibéis. Do ponto de vista funcional, de escutar, ela vai ser tão ruim quanto a 95, porque não tem muito o que fazer. Mas do jeito que ficou escrito lá, não tem jeito, é só total. Então, assim, vai vir uma nota técnica do Ministério do Trabalho, possivelmente nesse sentido aí dos 95. Nós vamos guardar assim que sair, eu publico também para todo mundo saber. Mas saiu em janeiro um parecer do Conselho de Fonoaudiologia, né, Conselho Federal, falando nos 80 na profunda. E faz sentido tecnicamente. Só que na letra fria da lei está escrito total. Aí amarrou um pouco, né? Possivelmente o Ministério vai ser mais restritivo nesse sentido. E aí a gente tem que fazer um parêntese também, gente, que essa lei, ela deixou muito claro que não é só a questão da audiometria, né? Ela colocou a média para bilateral, que a gente já fazia há muitos anos, né? Pela questão da funcionalidade, mas ela escreveu lá que tudo tem que ser avaliado também de maneira biopsicossocial. Quando que ela escreve isso? Quando ela fala que tem que respeitar o artigo 2º da Lei 13.146. Esse parágrafo lá ninguém nem lê, né? Pula ele, só quer saber da parte audiométrica. Mas é isso, assim, tem que descrever limitações que a pessoa tem para o dia a dia dela. E são limitações específicas daquela pessoa. Não pode escrever lá, assim, dificuldade de audição. Óbvio isso, né? Mas não é isso que a gente quer saber. Quais são as limitações para as atividades do dia a dia dela? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa que você está avaliando tenha dificuldade de identificar a fonte do ruído, né? Ou que ela tem dificuldade em se comunicar em ambientes com muitas pessoas falando. Sei lá, estou chutando umas coisas aqui só para vocês terem uma noção de que tem jeito de ser mais específico do que simplesmente falar que ela tem um prejuízo auditivo, que isso aí é óbvio. Então, assim, tem que ver da vida dela mesmo, para ela te relatar. Eu chego lá na reunião do condomínio e não consigo entender nada porque todo mundo está falando junto. Então, vamos ver do dia a dia dela. E precisa descrever isso. Não basta pegar a audiometria com a perda total e entregar, porque vai ser barrado. Isso está escrito lá na lei também. Por sorte, essa lei ela vai cair assim que regulamentar a avaliação biopsicossocial, governamental, oficial, direitinho, ela cai. Então, o futuro dela está aí com os dias contados, né? E aí a gente vai poder ter essa expansão, porque tem outras pessoas que às vezes têm uma perda um pouco menor ali, mais leve, né? Mas que tem outras coisas, tem um zumbido, tem outros comprometimentos que vão impactar até mais do que uma perda total ali. Então, assim, falta isso. Não é para a gente fazer mais nenhum projeto de lei que seja pautado puramente em diagnóstico. Porque isso está errado. Porque qualquer condição corporal poderá ser avaliada para ver se tem desigualdade de oportunidades ou não, né? Então... E eu acho que isso que gerou muita confusão, né? Uhum. Porque colocou um dado estritamente numérico, né? Uma questão numérica ali. E aí as pessoas, né, ávidas por critérios objetivos, né? Que é o que a gente mais vê. Assim, as pessoas já queriam enquadrar na mesma hora, né? Então, automaticamente, assim, vamos, como você disse, né? Vamos pegar todo mundo que tem audiometria na empresa, vamos avaliar para fazer um enquadramento de forma muito técnica ali, muito voltada para aqueles números, né?
esquecendo de ler o restante da lei que fala de toda a questão de funcionalidade, né? Da questão biopsicossocial que você tem que avaliar desse trabalhador, né? Ok, o número técnico vai estar ali, mas e também o contexto biopsicossocial? Então, como que se está isso, né? Qual que é essa perda dele? Qual que é a questão da funcionalidade? Como você disse, né? Às vezes o comprometimento dele, às vezes é maior, né? Às vezes tem uma questão ali importante, né, da audição e você vai enquadrar para a questão biopsicossocial, né? Então, eu acho que a lei trouxe muito isso, né? Essa questão dessa, vamos dizer, dessa confusão, né, que gerou. E aí eu acho que muita gente, né, entrou nesse fluxo aí de enquadramento sem entender o real contexto, né, da caracterização da perda auditiva unilateral. Mas eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Às vezes quem faz a lei ali não tem o conhecimento todo do processo, né? E às vezes vai na tentativa de ajudar, porque tem uma pressão popular grande, né? E a gente vê isso acontecer. Em Minas mesmo, há um tempo atrás, saiu uma legislação falando que fibromialgia seria deficiência. Também fala da necessidade da avaliação biopsicossocial, mas essa parte o pessoal pula, né, e fica só com o diagnóstico. Só que aí a gente tem que fazer uma ressalva que as legislações estaduais, municipais, elas não servem para a cota que é do âmbito federal. Isso é muito importante, porque toda hora eu vejo isso. Ah, lá, em tal estado aceita isso. Eu falei, aceita para os concursos estaduais, para as políticas estaduais. Para o que é federal, tem que vir legislação federal, que foi o que aconteceu com essa da unilateral. Tinha em alguns estados já, mas a gente não aceitava para a cota que é federal. Mas a partir do momento que vem uma lei federal, aí não tem mais jeito, né? A gente tem que se adaptar. Mas futuramente a gente vai ter um instrumento de avaliação aí bonitinho, as equipes multiprofissionais capacitadas, e aí vai ficar tudo mais fácil, porque é lógico, né, que vai levar uns anos de transição em que a gente vai ter que continuar avaliando aqui da melhor maneira possível e já vão chegar algumas pessoas com a certificação oficial. Quando chega essa certificação, ok, o médico não tem que fazer mais nada, é como o certificado de reabilitação já vem pronto, né? Mas até tá todo mundo avaliado, vai levar uns aninhos, porque na última PNAD vocês viram que tem 18 milhões de pessoas com deficiência, né? No mínimo, assim, numa estimativa assim, mais simplificada. Vai levar uns anos para avaliar esse povo todo, né? Pela equipe oficial do governo. Então, até lá, a gente vai ter que continuar avaliando aqui na ponta, bem, sem fazer bagunça. Que é o mais difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa incentivar isso, né? As pessoas buscarem, estudarem, buscarem boas fontes, né? Assim, buscar bons materiais, boas referências para que a gente, até lá, a gente consiga fazer um bom trabalho, né? Entender a questão da deficiência, né? Num contexto integral, num contexto global, né? Entender, ter, acho que, essa visão biopsicossocial, que eu acho que, para mim, a transformação minha na minha atuação foi quando eu entendi isso, né? A questão do processo biopsicossocial desse trabalhador, né? Porque quando a gente começa, a gente vai entrando nas empresas, né? Vai trabalhando, a gente vê muito isso, né? A questão do laudo caracterizador, né? Porque sempre fez assim, aqui a gente faz assim, sempre enquadrou dessa forma, né? E aí, quando você começa a entender todo o processo, você começa a entender todo o contexto. E às vezes, ao invés de achar que vai ficar mais difícil, não, fica até mais fácil de você fazer o enquadramento quando você tem essa visão completa, né? Essa visão integral aí desse trabalhador no contexto dele de trabalho. E uma coisa que eu vejo muito é que tem uma pré-triagem lá no RH, no departamento pessoal, né? Não é o médico, de fato, que vai conhecer a pessoa. Não, primeiro olha o laudo, o exame lá no RH. Se eles derem ok, aí chega no médico. Isso também é uma coisa que traz distorções, né? Porque eles podem barrar sem ter essa noção do biopsicossocial. Seria melhor que passasse direto no profissional de saúde, né? Para entender isso aí. Então, não sei, mas tem algumas empresas que ainda fazem esse procedimento. E a gente vê, você está falando desse processo de avaliação, né? A gente vê muito que às vezes o médico recebe, né, um laudo, ele entregou esse laudo aqui, caracteriza como deficiente ou não, né? E ele está fazendo um processo de avaliação, assim, de um laudo de um colega simplesmente pontual, né? Sem avaliar, né? Ou seja, ok, aquilo ali pode ser o início, né? De você falar assim, tem possibilidade. Tem, né? Possibilidade. Mas a gente vai avaliar presencialmente, a gente vai fazer esse processo de caracterização, né? Aquilo que a gente falou, né? De ficar preso ali ao médico assistente, ao médico que fez a avaliação daquele trabalhador e ficar preso naquele laudo sem fazer um processo de avaliação presencial, né? Isso aí não dá. Acho que a gente não pode abrir mão desse papel, não. Porque se a gente vai assinar o laudo caracterizador, então avalia de verdade, né? Não fica só a base de papel, não pode ter equívoco. E só uma coisa que é bem importante da gente ressaltar,
que às vezes eu vejo algumas empresas falando para a pessoa, não, sua audiometria está antiga, vai lá e faz uma nova. Gente, não vamos fazer isso, tá? Isso aí é um pedido que eu faço. Primeiro, a ideia é de impedimento de longo prazo. Então, uma audiometria com uma perda neurosensorial, ela só pode ter piorado de 10 anos para cá, por exemplo. Então, se ela tiver 10 anos, a pessoa que nasceu com síndrome de Down, para que eu preciso de relatório novo? Então, assim, a gente está onerando as pessoas, pedindo coisas. Em primeiro lugar, que não. Se a empresa achar que está faltando informações, é a ela que cabe esse papel de providenciar as coisas. Tá? Quero que um especialista olhe. Beleza, a empresa paga, marca, faz tudo bonitinho. Não é para onerar o trabalhador, que às vezes não tem nem o dinheiro da passagem para chegar lá para fazer a entrevista de trabalho, que vai ter que sair caçando laudo por aí. E segundo, que não tem essa coisa de validade. Pouquíssimas coisas se alteram, como o ceratocone pode ter passado por uma cirurgia, né? O politraumatismo que a gente já citou aqui. Mas não, isso você avalia lá na hora, não precisa de um laudo para saber como é que tá, né? Então, evitar esse ônus para o trabalhador. O que ele tiver ali de elemento já está ótimo, o resto é na clínica mesmo que a gente vai fazer, né? E se precisar algum outro exame e tal, a empresa providencia. Isso aí é bem importante. E acaba que fica refém, né? Aquele trabalhador já está ali, você perde, às vezes, uma oportunidade, né? De fazer aquele processo de caracterização. Esse trabalhador fala, vai ser muito difícil pegar esse laudo, acaba desistindo da vaga, né? Então, ou seja, é ruim para o trabalhador, é ruim para a empresa, simplesmente por algo que poderia ser solucionado por uma boa avaliação clínica desse médico ou desse profissional que está ali na ponta, né, com esse trabalhador, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de fazer essa caracterização e avaliar o processo clínico ali, né? E aproveitar qualquer elemento que ele tenha externo, da idade que for, já é uma referência. O resto você complementa ali na prática, né? E, Laila, uma dúvida referente à questão da perda auditiva unilateral, que o laudo caracterizador ele não contempla, né? Como que fica nesse caso aí? Estou querendo atualizar aquilo, só estou aguardando a nota técnica sair oficialmente, né? Porque aí a gente já põe a referência objetiva também da audiometria, além dos outros quesitos. E aí, nessa esteira, o plano é ampliar o espaço para a parte descritiva, para ver se o povo se liga que mais importante é aquela parte do que marcar o xizinho depois. Então, vamos revisar o laudo assim que sair essa nota técnica. Estou só aguardando isso. O manual de caracterização, a última foi de 2021. Né? Não fizemos mais, até porque aquele manual ainda está muito focado no impedimento corporal, né? A gente já tinha ali uma série de flexibilizações, entre aspas, do decreto, porque o decreto realmente é muito ultrapassado, mas ele ainda não está bom, porque ele não tem essa referência completa do que é uma avaliação biopsicossocial, só que eles não me deixaram atualizar mais, então ficou por isso mesmo, né? Aquele manual acaba que é uma referência para muita gente, né? A gente sabe que ali todo mundo no grupo, cadê o manual de caracterizador? Para o bem e para o mal, né? Porque eu já vi gente no concurso falar assim, não, porque excluíram do concurso por causa do manual que o Ministério fez. Eu falei, né? Mas aí eles não deixaram atualizar, porque a ideia era que viria essa avaliação oficial biopsicossocial no governo anterior, mas deu um tanto de briga lá e não saiu. Mas agora eu acredito que vai sair em meados do ano. Então, a ideia é que já vai ter essa referência oficial de avaliação unificada, então não precisaria do manual. Mas o manual, assim, ele é útil, por quê? Porque lá estão em algumas condições que a gente tem como inferir que tem limitações para o dia a dia. Então, já é uma base do ponto de vista do impedimento corporal. Aí é só complementar com a informação das limitações, fica fácil. Mas entender que aquilo ali também não é completo. Tem coisas que não estão ali, né? Situações corporais que não estão descritas ali, que poderão também ser enquadradas. Então, no futuro, quando a gente tiver um instrumento de avaliação, até condições mais orgânicas, por exemplo, uma pessoa com uma redução da capacidade pulmonar severa, precisa às vezes até de um oxigênio, uma coisa. Esses dias eu vi um laudo de uma pessoa assim. Faz todo sentido que ela participe dessa cota, né? Mas a gente ainda não tem os instrumentos adequados para fazer essa avaliação de outras condições. Então, por isso que aquilo ainda serve como uma referência, lembrando que a gente pode elastecer ali além daquilo que já está, né? E que no futuro não vai precisar de nada disso aí, não. Vai facilitar a vida de vocês. Você está falando da questão do pulmonar, né? Eu tô lembrando da questão do renal crônico, né? Que muita gente, as pessoas falam, ele faz diálise, né? Faz hemodiálise, faz... a gente enquadra ou não, e a pessoa, não, porque não tem no manual, não tem a questão da diálise, né? Então, ou seja, tem algumas coisas que acabam que se você vê que às vezes o impacto da questão funcional, do dia a dia, né? Daquele trabalhador é assim, muito significativa e a gente acaba perdendo essas oportunidades. Faria sentido o enquadramento, né? Mas aí, assim, acaba que o manual ele também é um pouco mais restritivo, porque senão vem os abusos, né?
E aí, como que a gente vai ter a segurança de que a pessoa de fato está fazendo essa avaliação biopsicossocial, de fato está vendo a desigualdade de oportunidades, ou só quer pegar alguém que está afastado para colocar na cota? Então, acaba que o manual é mais restritivo nesse sentido. Mas, daqui a pouco isso vai resolver, gente. De fato, a regulamentação vem por aí, e quando tiver essa certificação oficial, vai ter todo tipo de condição, né? Então, vai ser bem mais tranquilo. E como que vai funcionar essa questão desse novo processo de avaliação que vocês estão programando aí? Aí o Ministério dos Direitos Humanos, que é responsável por essa parte, porque a avaliação ela vai ser para todas as políticas, pelo menos no âmbito federal, no primeiro momento, né? A gente tem 30 e tantas políticas federais, e a avaliação vai ser unificada. Então, se a pessoa for buscar, por exemplo, um benefício no INSS, lá, o BPC, ela passou pela avaliação lá, ok, ela já vai ter uma certificação disso. E qualquer outro local que ela precisar ir, vai aceitar essa certificação também, né? E essa avaliação vai ser feita por uma equipe multiprofissional capacitada para isso, com um instrumento específico, que é o IFBRM, né, a última versão dele, e vai também ter uma previsão de reavaliação, quando necessário, que vai ser individualizada. Cada pessoa vai ter uma previsão diferente, conforme as condições dela, não só de corpo, mas de contexto também, quais as barreiras que ela enfrenta, qual é a perspectiva dela sair desse mundo de barreiras ali. Ah, não tem, então pode ser uma avaliação mais distante ali, né? Uma reavaliação. Então, depois que vier esse processo, a pessoa já vai trazer um certificado para a empresa. Aí vai precisar de mais nada, não tem que pedir exame, não tem que pedir laudo, não tem que fazer nadinha. Só que é o que eu falei, vai levar uns anos aí para a gente ter todo mundo avaliado. E até lá a gente vai receber alguns já prontos e vai ter que fazer outros também, dentro dessas regras que a gente tem aí mais ou menos colocadas. Meados do ano termina aí o trabalho do GT, né, que está sendo feito desde meados do ano passado. E já vai ter a publicação do decreto regulamentador disso. A gente não sabe a data certa ainda, porque está sendo finalizado, mas tudo indica que vai ser até o meio do ano. Então, a gente já vai ter mais clareza aí dessas regras de transição, de como que isso vai acontecer. A princípio, essas equipes multiprofissionais são servidores públicos mesmo. Então, por enquanto, né, vai ficar mais restrito lá ao Ministério da Saúde, da própria Previdência, do INSS e tal. Mas no futuro talvez tenha mais pessoas capacitadas em outros órgãos. Então, por exemplo, o serviço judiciário, né? O próprio executivo que tem lá suas equipes multiprofissionais. Aí no futuro acho que todos serão capacitados para isso. Mas vai ser gente que é servidor que vai fazer isso. No primeiro momento já vai mandar pronto, né? Eu acho que isso vai ser um grande avanço, né? Acho que pra gente. E aí, trazendo essa visão, assim, como você vê esses desafios que o médico vai enfrentar nesses processos aí de avaliação, de caracterização, acho que traz essa visão sua futura aí pro médico que faz os processos de avaliação, como você vê essa nova perspectiva, né? O que o médico tem que se preparar, o que ele tem que buscar, né, futuramente aí para essa questão desse processo de avaliação. Isso é importante, porque a gente vai levar aí, sei lá, não tem como dar uma estimativa adequada, mas eu acredito que pelo menos uns 4, 5 anos nesse processo até estar todo mundo avaliado. Até lá, a gente já tem que fazer a avaliação biopsicossocial, porque isso já é obrigatório por lei. E a hora que vem a regulamentação, isso fica ainda mais explícito, né? Mas já está lá na LBI desde 2018, que foi quando entrou em vigência o artigo 2º. E aí a gente tem que ter esse olhar completo que a gente estava falando aqui. Ah, tá, eu tenho as questões corporais que eu vou descrever bem detalhadamente, mas eu tenho também as barreiras que ele enfrenta. Então, por exemplo, barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, de informação, barreiras urbanísticas, né? As cidades não são preparadas, a zona rural ainda é mais complexa às vezes. As barreiras de transportes e principalmente a barreira atitudinal também. Quais são os preconceitos? Quantas vezes essa pessoa já teve, né, uma porta na cara no trabalho ou em várias outras esferas da vida? Então, investigar tudo isso e detalhar isso também na informação do laudo. Como que é o impacto disso nas atividades básicas do dia a dia que a gente falou, né? Autocuidado, tarefas domésticas, trabalho, educação, os deslocamentos diversos, né, da mobilidade. E na esfera de socialização, relações interpessoais, tudo isso tem que ficar descrito lá. Por isso que eu quero aumentar os campos descritivos do laudo. Então, já ter esse olhar, que aí você já vai estar cumprindo com o que a legislação define, mesmo sem poder usar o instrumento de avaliação ainda, né? Então, não tem problema, mas pelo menos já dá um passo no sentido de olhar os 4 elementos que a LBI exige, né? Eu acho que essa visão, né, eu acho que é a chave do processo de avaliação, né? A gente ampliar esse olhar, né? Eu acho que é algo que às vezes, eu acho que você deve lidar muito mais com isso, assim, às vezes a gente perde até um pouco de paciência, né? Que você vai ver as pessoas tentando caracterizar estritamente ali e perde...
você fala, né? Ó, qual que é o contexto? Você avaliou presencialmente? Qual que é a funcionalidade? Qual que é o impacto que ele gera? Então, acho que esse que é o nosso papel. E eu acho que sofre muita pressão do empregador, né? Mas eu acho que com embasamento técnico, com justificativa técnica, você consegue justificar junto ao empregador. Ó, isso aqui não tem enquadramento por conta disso, por conta disso. Não adianta fazer enquadramento imediato na cota e depois ele vai ser descaracterizado. Ó, a gente tem que avaliar todo o contexto. Então, assim, eu acho que você ganha muito, né, quando você faz o processo biopsicossocial, né? Muitas vezes as pessoas correm da avaliação biopsicossocial por achar que ela é mais difícil, né? Eu entendo que ela é mais completa e eu acho que por conta dessa visão mais completa, eu acho que as pessoas buscam o critério mais objetivo. Mas eu acho que ela, assim, eu acho que ela modifica ali o histórico, o processo de avaliação muito desse trabalhador. É o que eu acho que a gente precisa incentivar e estimular cada vez mais, né, no processo de avaliação nas empresas, né? Com certeza. E querendo ou não, você vai conhecer melhor a pessoa. Então, você vai saber ali do que ela precisa de adaptação. Porque, gente, aí tem que usar o lema nada sobre nós sem nós. Esse é um que eu sempre reforço em todo lugar que eu vou, porque é conversar com a pessoa. A gente não tem como pressupor as dificuldades e nem as habilidades dela. No processo de avaliação biopsicossocial, você conhece isso melhor, já vai ver com ela ali, olha só, a tarefa é tal, como você disse, né? A gente apresenta a atividade, tem todo um período ali de adaptação também, tem o contrato de experiência que é para isso. No fim das contas, adaptando tudo não deu certo, ok. Né? Se não tem jeito mesmo, dá para desligar. Mas fazer todo o esforço nesse sentido de quebrar as barreiras mesmo, porque às vezes eu vejo muitas coisas que são do preconceito, né? Então, assim, o preconceito é pensar que a coisa é de uma maneira antes de conhecê-la de fato. E, às vezes, colegas falam, não, eu não posso colocar uma pessoa com uma perda auditiva no fatiador de frios. Por quê? Não posso fazer isso, né? Você conversou com a pessoa, sabe das habilidades dela? Porque tem gente lá, por exemplo, que não tem os dois braços e é piloto de helicóptero, né? Há uns tempos atrás estava circulando um videozinho, acho que é Jéssica Cox, que a moça chama. Ela é piloto de helicóptero, ela não tem os dois braços, mas ela cozinha com os pés, ela faz maquiagem, ela pilota também, né? E aí, às vezes, eu brincava nos lugares, e aí, você voaria com ela? O povo, não, isso é barreira atitudinal. Se ela é piloto, gente, ela já passou por todo o procedimento técnico para ter, né, a habilitação dela. Então, não tem o menor problema voar com ela. E aí, as pessoas têm essas barreiras atitudinais, que elas ficam mais explícitas quando é um quadro, assim, mais, né, visível. Mas isso acontece em todos os quadros. A gente tem que quebrar isso. Não é muito fácil, não, porque isso vem de séculos atrás, né, desses modelos de exclusão. E até essa ideia meio mística da deficiência, que a gente, infelizmente, ouve na mídia alguns políticos até reforçarem isso, né? Fala assim, não, graças a Deus eu não tive um filho com deficiência. Não, ou a ex-primeira-dama lá, que fez uma coisa horrorosa, ela comparou ter uma criança com autismo, eu acho, com deficiência qualquer, com um abuso sexual. Então, assim, ainda está muito lá no inconsciente, nos vieses inconscientes, esse entendimento que deficiência é algo ruim, negativo, né? E que é castigo mesmo, que é punição. Então, assim, a gente tem que virar essa chavinha e entender que não, isso faz parte da diversidade humana, cada um com suas características, dificuldades, habilidades, e que não tem nenhum igual ao outro, nenhum ser humano. Né? Então, aí a gente para de fazer essas pressuposições de que a pessoa não dá conta. Isso faz muito diferença. A cota é muito importante nesse sentido, porque a convivência é que traz esse conhecimento. É só a gente convivendo com as pessoas que a gente começa a entender as habilidades dela. Por exemplo, aquele piso tátil que a gente tem nas calçadas, né? Tem os de risquinho, que são os direcionais, tem as bolinhas, que são um piso de alerta. Vocês já experimentaram pisar naquilo, ou até com... Vocês não têm uma bengala, mas pega uma varinha qualquer e vai passando ali para ver se identifica as características daquele piso. Você sabe que é um, que é outro, que não é o restante da calçada. Não sabe, gente. Então, assim, as pessoas adquirem outras habilidades que nem passam pela cabeça da gente se a gente não convive com elas. Então, a cota, querendo ou não, ela obriga, né, mesmo essa convivência para onde tem muita barreira. E aí a gente vai quebrando essas barreiras. E a gente tem um papel muito grande de não reforçar essas barreiras, por exemplo, com as crianças, com os filhos, não é? Com qualquer criança que a gente conviva, de não mostrar a deficiência para a criança como algo negativo, ruim, que a gente não deva conversar sobre aquilo. Então, se a criança pergunta de uma pessoa que ela vê na cadeira de rodas, não é para falar, não olha não e tal, né? Não vamos conversar com ele não, coitadinho, ele tem problema. Então, a gente reforça o quê com isso? Que deficiência é uma coisa ruim, né?
E aí vem as ideias de falar em pessoa com necessidades especiais, porque a gente fica envergonhado de falar pessoa com deficiência. Então, assim, essas coisas todas a gente tem que ir mudando para que nas gerações futuras a gente não tenha tanta barreira e que seja natural contratar a pessoa na empresa, que a gente não precisa de uma cota, de uma fiscalização disso, né? Eu ainda tenho esperança de que isso aconteça aí para frente. Mas, Laila, eu acho que você, com essa fala final, acho que você fez uma parada aí geral do que a gente conversou, dessa importância, qual que é o real objetivo nosso mesmo, esse processo de conscientização, eu acho que é um dos motivos que a gente está aqui, a gente precisa ter essa fala, a gente precisa colocar isso para os colegas, né? Eu acho que essa que é a grande visão nossa. Queria te agradecer já pela oportunidade, por estar aqui, né? Por despender esse tempo aí para a gente estar falando aqui, né? Então, assim, agradeço mais uma vez. Se você quiser falar alguma coisa em relação ao tema, uma fala final aí, e já agradeço mais uma vez. Só agradecer mesmo, né? Essa oportunidade, conversar com todos aqui no seu canal. E convidar o pessoal, se quiser seguir o Instagram lá, o Laila Vilela, é Laila com H no final, para vocês localizarem mais fácil. Porque a gente está sempre divulgando lá informações dessa parte de inclusão, do andamento da avaliação unificada, né, do governo, e também de questões de ergonomia, que é outra parte que eu gosto bastante. Então, tem o canal no Instagram, que é o Laila Vilela, tem no LinkedIn, o mesmo nome, tem no YouTube também, a gente faz as lives e deixa salvas lá, como você já assistiu, né, a de Unilateral. Então, convidar o pessoal, porque a gente está sempre trocando informações lá, acho que pode ajudar, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Acho que você traz, né, nas suas redes sociais essa visão, né? Muitos aspectos que a gente não vê, né? Muitas vezes ali, essas nuances que eu acho que agrega bastante, eu acho que vai construindo, né, essa visão de um contexto geral. Não, então, eu acho que é muito importante. Então, pessoal, @Laila Vilela, seguir a Laila aí, porque eu acho que é um conteúdo gratuito, né, que a Laila disponibiliza para a gente. Então, eu acho que seguir, eu acho que é uma coisa que a gente faz, segue tanta coisa, né, desnecessária, né? Eu acho que vale a pena a gente seguir algo que realmente agregue no nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. Laila, mais uma vez, obrigado e espero mais futuramente a gente voltar aqui para um outro bate-papo. Quem sabe depois que surgir aí a atualização, né, da questão desses novos instrumentos aí para a gente trazer, discutir. E aqui está aberto também, sempre que você quiser voltar para falar de qualquer tema, a gente está aqui também. E obrigado mais uma vez pelo trabalho que você faz em relação a essas questões das eficiências, né, dos processos de avaliação. Agrega bastante, acho que a gente tem você como uma referência nisso aí. Obrigadinha, só tenho a agradecer também, fico à disposição. Pessoal, então a gente encerra por aqui, né? Mais um episódio do nosso podcast do Intef. Então, a gente aguarda vocês aí no nosso próximo episódio. Então, se inscreva no canal, né? Curte a gente aqui, compartilhe para saber mais sobre os processos de deficiência e também siga aí a Laila nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão adquirir vários conhecimentos aí que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Obrigado, pessoal. Até a próxima.